falar em meia hora para verso algo assim, 40. Tá bom. Eu vou tentar não abusar das minhas prerrogativas aqui. Então, o tema aqui é o Estado e o desenvolvimento, lições das experiências do leste asiático e da América Latina. Qual que é a ideia aqui? A ideia é analisar o papel do Estado no desenvolvimento num panorama geral, sem entrar em muitos detalhes específicos, mas cobrindo tanto do ponto de vista histórico, teórico e empírico. E uma coisa que eu queria falar logo no começo, que deveria ser óbvio, mas nem sempre é, a ideia de que tanto o Estado quanto o mercado são instituições humanas e, por definição, são falíveis. Portanto, na minha visão, eu não vejo espaço para fundamentalismo de qualquer tipo, né? Seja do fundamentalismo de Estado, seja fundamentalismo de mercado. E, como vocês sabem pela própria experiência de vocês, o Estado e o mercado podem ser complementares ou substitutos, depende de como essa interação acontece no mundo real. Eu vejo como a principal mensagem dessa sessão a importância de se promover a complementaridade entre o Estado e o mercado, principalmente com o objetivo de fomentar o desenvolvimento, dentro de certos critérios racionais. O Estado tem que ter uma capacidade administrativa apropriada, tem que ter a capacidade fiscal para poder cumprir seus compromissos, né? E o Estado não pode converter o seu papel de complementar para o papel de substituto e criar os famosos crowding outs, que vocês viram nas discussões sobre taxas de juros, por exemplo. Esse seminário vai ser dividido em 4 partes, cobrindo esses tópicos, né? Primeiro, uma visão geral sobre a questão da complementaridade entre Estado e mercado. Depois, vou falar um pouco da experiência do leste asiático. Em seguida, sobre a América Latina. Eu vou falar um pouco sobre riscos e oportunidades, uma ênfase maior para a América Latina, que é o nosso interesse principal. Então, começando, Estado e mercado, são substitutos ou complementares? Aqui, como eu falei, tem muito material nesses slides, eu não vou entrar em detalhes nas minúcias, mas eu vou falar a mensagem geral. De acordo com a economia mainstream, a racionalidade para a intervenção do Estado na economia vem das exceções ao chamado primeiro teorema do bem-estar. Também é conhecido como o teorema da mão invisível, né? É a ideia de que um equilíbrio competitivo, ou equilíbrio de Walras, vai ser também Pareto eficiente. Só que, na prática, você tem uma série de requerimentos para que isso seja verdadeiro, como vocês viram em micro. Né? Precisa de consumidores e firmas perfeitamente racionais, ausência de externalidades, ausência de bens públicos. Os consumidores têm que obedecer o princípio da não saciedade, concorrência perfeita, mercados completos, informação completa e simétrica. Então, boa parte da microeconomia moderna é mostrar que cada uma dessas exceções são relevantes no mundo real. Ou seja, as condições para que o primeiro teorema do bem-estar valha na prática são muito, muito restritas, né? E basta violar uma dessas condições e você tem, em princípio, uma racionalização, uma justificativa para a intervenção do Estado na economia, porque estaria em processo uma correção de uma falha de mercado. Um exemplo bem, vamos dizer assim, colossal de uma falha de mercado é a mudança climática, o aquecimento global. É uma falha de mercado em escala global, né, que não pode ser corrigido nem a nível nacional. Boa parte das falhas de mercado que nós falamos pode ser corrigidas a nível nacional. Mudança climática, não. Tem que ser corrigida a nível global. Tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso mais para o final. Tá? Então, essas falhas de mercado, em princípio, podem dar vazão a uma justificativa séria para a intervenção do governo no processo de desenvolvimento. Agora, vamos ver como isso vai funcionar. Primeiro, uma coisa que eu observo no debate público sobre Estado e mercado
essa ideia de uma dicotomia entre os dois, como se houvesse uma oposição necessariamente, né? O fato é que os mercados em si já não existem em um vácuo, existem dentro de um contexto institucional. Esse contexto institucional vai ser condicionado pelo Estado. É interessante ver que muitas dos desenvolvimentos recentes da teoria econômica moderna tentam ressaltar que isso é uma falsa dicotomia, pelo menos em princípio, é uma falsa dicotomia. Por exemplo, o Danny Roderick mostra que economias mais abertas tendem a ter governos maiores do ponto de vista da proteção social, porque são economias que são mais sujeitas a choques externos e com isso, flutuações de renda, particularmente das camadas mais pobres, e um estado de bem-estar um pouco maior tende a ser uma necessidade maior. Então, quando vocês verem economias que têm uma relação comércio internacional sobre o PIB maior, elas tendem também a ter governos maiores. Você vê isso muito na Europa Ocidental. Outro economista mainstream, que é o Pranab Bardhan, analisando o processo de desenvolvimento econômico, também ressalta que você pensar no Estado na versão libertária, vamos dizer assim, Estado mínimo ou anarcocapitalismo, algo assim, basicamente tem uma série de problemas lógicos e que a função chamada de vigia noturno, né, do Estado, que o Estado deve só prover, vamos dizer assim, segurança, justiça e policiamento, é algo que não funciona no mundo real. Um livro mais recente, o Philippe Aghion e seus coautores ressaltaram essa ideia de que se o Estado, na época da Revolução Industrial, tivesse se limitado a essas funções de vigia noturno, você não teria tido a Revolução Industrial. A Revolução Industrial não foi algo que veio simplesmente, vamos dizer assim, de uma ordem espontânea, né? Foi algo que ocorreu no contexto institucional. Finalmente, Jean Tirole enfatiza a complementariedade entre Estado e mercados, particularmente do ponto de vista distributivo. Então, a teoria econômica moderna está se movendo, está se afastando dessa ideia de que tem uma dicotomia entre Estado e mercado. Um papel que o Estado pode ter, e mais para frente eu vou qualificar quase todas essas afirmações, é a ideia do Estado como investidor. Como é que isso funciona? Aqui, os economistas neo-schumpeterianos, Aghion e essa turma, Howard, eles basicamente dizem: se você tiver uma economia que é puramente laissez-faire, vamos dizer assim, sem nenhuma intervenção governamental, a tendência é de haver um subinvestimento em inovações e acumulação de conhecimento. Porque inovação e acumulação de conhecimento volta para aquele ponto que nós fizemos no primeiro slide sobre as externalidades. Inovação e conhecimento, acumulação de conhecimento são externalidades positivas. E se você deixar simplesmente por conta do setor privado, a tendência é de subinvestimento, né? Por conta do Teams, interromper. Tá, tudo bem. Desde que consiga passar com o cursor, não tem problema. Um exemplo dessa ideia de inovação que foi não causada, mas apoiada pelo Estado é a própria, vamos dizer assim, a raiz da internet nos Estados Unidos. É o DARPA, que é basicamente uma instituição que é associada ao Pentágono, que é a Secretaria de Defesa norte-americana, com objetivos de fazer pesquisa de cunho militar, mas que, como, vamos dizer assim, efeitos colaterais positivos, geraram coisas que permitiram inovações que funcionam para a economia civil, principalmente o caso da internet. E há pesquisadores como a Mariana Mazzucato, que vai mais além, que tende a enfatizar mais ainda o aspecto empresarial do Estado. Aí já tem mais polêmicas, né? Eu até ressalto essa polêmica com outro economista de cunho mais liberal, que é o Carl Schmitt-Hebel,
vale a pena ver esses detalhes, porque, como vocês vão ver, tem sempre tem um balanço entre o papel do Estado e do mercado que, às vezes, alguns economistas puxam muito para um lado ou muito para o outro. Além do Estado como investidor, o Estado também tem um outro papel, que é de relevância, que é como segurador. E isso, o que eu quero dizer com isso? Essa ideia de proteção social, né? O estado de bem-estar, ou programas sociais, seguro-desemprego, tudo que ajuda famílias, principalmente famílias ou indivíduos, né, a se sustentar em períodos de choque, onde existe crises econômicas, se gera desemprego, e muitas vezes esses choques ocorrem quando você está no processo de inovação. É a famosa destruição criadora do Schumpeter. A ideia é que, no longo prazo, essa destruição criadora vai gerar crescimento, vai gerar empregos, mas, no curto prazo, vai gerar um problema social, ou pode gerar um problema social. E, para isso, você precisa de uma rede de proteção social, que é a ideia do Estado como segurador. Só que esse slide fica um pouco mais difícil. Bom, talvez vocês consigam ver. Vocês vão ver depois, quando tiverem os slides em si. Só que nada é perfeito. O que eu estou falando até aqui são questões ainda um pouco idealizadas, né? Na prática, o sucesso do Estado em cumprir esses papéis como investidor, como segurador ou como promotor de desenvolvimento vai depender da qualidade das suas intervenções. E a qualidade das suas intervenções vai depender da sua capacidade, né? Capacidade em termos administrativos, em termos fiscais e também em termos de governança. Por exemplo, talvez vocês sejam familiares com essa corrente chamada teoria da escolha pública, né? É um grupo de economistas que surgiu basicamente no final dos anos 50, que passou a olhar os incentivos aos quais os próprios policymakers, ou os governos, os indivíduos trabalhando em governos, estavam sujeitos. Ao invés de olhar só para os incentivos de firmas e trabalhadores, são os incentivos dos funcionários públicos encarregados de programas de governo ou de políticas. E a ideia é essa: são racionais, pessoas racionais, que também olham benefício próprio. Isso tem que ser levado em consideração quando se avalia a política econômica. Então, você pode ter situações onde o interesse individual do funcionário encarregado de uma política econômica conflita com o interesse geral, com o interesse público. E aí que entra essa ideia das falhas de governo. As falhas de governo podem se manifestar de várias formas, como baixa qualidade burocrática, como presença de corrupção, como ineficiência na execução de programas. Esses gráficos, que não vou entrar em detalhe agora, mostram mais ou menos a correlação entre certas falhas do mercado e o nível de renda de diferentes países. A mensagem geral é: quanto mais extensas forem as falhas do mercado, menor vai ser o impacto positivo que o governo vai ter sobre a economia. Então, isso tem que ser contrabalançado com relação àquilo que eu falei anteriormente. Tá? Eu gosto de colocar esse quadro aqui. Esse é um quadro famoso da Renascença, da Ambrogio Lorenzetti. Ele, basicamente, é um artista que teve essa visão dos efeitos diferentes de um governo bom e do governo mau. O nome do quadro é Bom, alegoria do bom e do mau governo. Na esquerda, você tem o mau governo, onde vamos dizer assim, a sociedade está completamente deteriorada, nada funciona, corrupção, o próprio rei tem uma cara monstruosa, enquanto do lado esquerdo você tem uma sociedade onde você tem uma boa governança, a economia funciona mais ou menos bem, você tem prosperidade. Então, já naquela época, que coincidia mais ou menos com a época
do Maquiavel e outros pensadores políticos, né, já tinha essa noção da importância da qualidade do governo em termos de resultados, né? Você não pode falar de Estado e mercado sem levar isso em consideração. Eu vou pular isso aqui, porque seria um pouco mais detalhado, mas eu posso voltar. Isso aqui, mas eu só vou falar um pouco da mensagem que esse gráfico está dizendo. O gráfico está enfatizando a importância da capacidade do Estado para que as suas ações, em termos de intervenção, seja para o desenvolvimento, seja para a política econômica, sejam bem-sucedidas. E você tem diferentes tipos de intervenção com graus variados de risco. Tem certas intervenções que o risco de você acertar é muito baixo, acertar a intervenção correta, identificar corretamente, e também de identificar o processo de implementação de uma maneira que funcione. A gente pode, na fase de perguntas e respostas, entrar nesse gráfico em um pouco mais de detalhe. Aqui eu vou falar um pouco sobre esse diagrama aqui. Isso aqui é o sumário do trabalho de um economista, de um cientista político chamado Chevrovsky, que basicamente diz que a qualidade da intervenção governamental vai depender da interação de múltiplos agentes na economia. Não é só uma questão, isso vai além da ideia da teoria da escolha pública. A teoria da escolha pública olha para os incentivos aos que os funcionários do governo estão sujeitos. Aqui vai bem além disso. Diz, olha, na verdade, um processo de interações múltiplas entre sociedade e governo. Um governo efetivo que funcione tem que ter esse triângulo funcionando muito bem. E o que acontece? Você tem diferentes partes da sociedade vigiando-se umas às outras. Exemplo, no vértice do triângulo, você tem a questão da regulação. Governos regulam agentes econômicos privados. Basicamente, a atividade privada é sujeita a certos tipos de regulamentação. Vamos dizer assim, proteção do consumidor ou questões de proteção do meio ambiente. No vértice de baixo, a questão de supervisão, aqui nós estamos lidando com políticos e burocratas. Você tem os burocratas que estão trabalhando no governo, os funcionários públicos, né, e que reportam aos representantes da sociedade, nesse caso, os políticos. E, no terceiro vértice, você tem a questão da prestação de contas, que é quando os governos prestam contas aos cidadãos. E em todos os casos, o que você vai ter aí é uma relação de principal agente, aquela questão da economia da informação. Ou seja, a ideia do risco moral, moral hazard, é presente em todas essas relações. O que o Chevrovsky está querendo dizer aqui é o seguinte: para que um governo funcione bem, você tem que olhar para todas essas relações têm que ser funcionais. Né? Se você tiver uma falha, por exemplo, se você tem um governo, vamos dizer que você tem um governo um pouco mais autoritário, a parte regulatória, a parte de supervisão funcionem bem, mas a parte de prestação de contas não funcione bem. Né? A sociedade não tem como cobrar dos governos. Você vai ter um esquema que vai ficar capenga e provavelmente você vai ter programas públicos ou políticas públicas que não vão ser realmente do interesse geral. Então, eu acho que isso aqui é muito importante ter em mente quando se fala em questões econômicas da relação Estado e mercado, não se pode esquecer do lado político, essencialmente. Tá? Eu vou começar agora a entrar na parte mais prática um pouco da apresentação, que é a leste asiática e América Latina. Esse gráfico aqui compara são dois pares de países que a gente está comparando. Eu acho que as comparações são apropriadas e que mostram que tem uma razão pela qual eu escolhi esse tema. Né? A razão é que o Estado no leste asiático foi bem mais efetivo que o Estado na América Latina em promover o desenvolvimento em média, certo? Eu estou falando em média. E aqui nós temos dois exemplos. Um
Brasil e Coreia do Sul. Né? E o gráfico mostra como o Brasil e Coreia do Sul começaram, assim, até mais ou menos meados dos anos 70, mais ou menos no mesmo nível de renda, e a partir de uma certa altura a Coreia do Sul disparou, passou do Brasil. Aqui nós estamos falando de PIB per capita, certo? O outro é ainda mais, vamos dizer assim, intrigante. É o caso da Argentina e do Japão. A Argentina, no começo do século XX, há 100 anos atrás, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo. Né? E estava com renda equiparável à Austrália, Canadá. Isso você vê pelo gráfico. A Argentina, por muito tempo, a linha da Argentina acima da linha do Japão, até que a partir principalmente do boom da Segunda Guerra Mundial, o Japão disparou e a Argentina basicamente estagnou. Né? Então tem algo estranho nessa figura que a gente vai tentar elucidar na medida do possível. Né? O que está por detrás desses desempenhos tão díspares entre o leste asiático e a América Latina? E tem tudo a ver com o que eu falei antes, certo? Com aquela parte mais conceitual. Então vamos começar falando um pouco da questão do leste asiático. De novo, aqui tem um monte de material e eu vou simplificar um pouco para a discussão fluir. Eu vejo na literatura e no comentariado, de uma forma geral, duas linhas tentando interpretar por que os países do leste asiático tiveram esse sucesso mais pronunciado. Particularmente os chamados tigres asiáticos. Tigres asiáticos originais, né? Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. São os originais. Depois você tem outros que não fizeram tanto sucesso, mas a gente vai chegar lá. Tem duas vertentes. Uma vertente diz que a razão do sucesso, a razão principal do sucesso desses países está nos chamados fundamentos, a ideia dos fundamentos econômicos, ou seja, uma alta taxa de poupança, alta taxa de investimento, investimentos em capital humano, em melhorias institucionais. Essa é a ideia dos fundamentos. E existe uma outra corrente que diz, não, olha, isso aí, o Estado, nesses países, teve um papel superativo de tentar realmente fomentar o desenvolvimento através de políticas específicas, inclusive políticas setoriais. Quem que está certo? Na minha interpretação, ambos estão certos. São estratégias complementares. Sem os fundamentos, as políticas industriais implementadas pelos países do leste asiático provavelmente não teriam sido sustentáveis. E só com os fundamentos, muito provavelmente, os países do leste europeu não teriam alcançado as altas taxas de crescimento que alcançaram durante esse período. Tá? Então, o que basicamente, esses países fizeram de diferente, além de ter bons fundamentos? Eles fizeram algumas intervenções que foi muito de tentativa e erro. Não houve nada assim completamente perfeito, que fosse completamente suave o processo. Né? Mas algumas coisas que eles fizeram são mais ou menos comuns a todos eles. Principalmente esses primeiros que eu falei, Taiwan, Coreia do Sul. Primeiro, o tratamento da agricultura. A industrialização nesses países não dependeu de uma tributação de fato ou de direito da agricultura, né? Vamos dizer assim, sugar recursos da agricultura. Pelo contrário, esses países enfatizaram o crescimento da produção, o crescimento da produtividade agrícola, que o gráfico ali mostra, em termos dos rendimentos de arrozais por país, que permitiram
fazer essa transição para a industrialização de maneira mais suave, né? A agricultura se beneficiou também de certas reformas que não foram vistas em outras regiões, incluindo reformas agrárias. Mexeram com a estrutura de propriedade rural nesses países. Esse foi o primeiro ponto, o tratamento da agricultura. O segundo ponto é a questão da industrialização. Aqui você tem um processo de industrialização que está em contraste com a América Latina, que a gente vai ver daqui a pouco, que é uma industrialização, primeiro, voltada para a exportação, o chamado Export-Led Growth, né? O crescimento voltado para a exportação, e, ao mesmo tempo, onde o governo intervia em certos setores ou em certas indústrias, com um elemento disciplinador, né? A ideia não era simplesmente prover subsídios ou cortes de impostos. Não, havia certas metas que as empresas teriam que cumprir em termos de exportações para continuar recebendo certos benefícios dos governos, né? Sem essa parte disciplinatória, as empresas do leste asiático não teriam sido competitivas como foram durante esse período. Então, a ideia de disciplina de exportação é uma ideia muito importante. A terceira ideia é uma ideia que é muito criticada em desenvolvimento, que é a ideia da repressão financeira. A repressão financeira é um termo um pouco genérico para se falar em certas intervenções no mercado de crédito, né? Como, por exemplo, crédito direcionado para certos setores, certas empresas ou certos objetivos. Aqui, os países asiáticos não tiveram problema em fazer algum tipo de repressão financeira e direcionar o crédito para certas áreas, tá? Mas sempre com a ideia de fazer avaliações para ver se estava funcionando e tentar direcionar esse crédito para áreas que fossem realmente promissoras em termos de produtividade e inovação. A segunda geração de países asiáticos do leste, Indonésia, Tailândia, Filipinas, Malásia, eles adotaram algumas dessas ideias, mas não de maneira tão consistente, e também vieram um pouco depois nesse processo todo e cresceram bastante. Certamente melhor que a América Latina, mas não da maneira impressionante como foi no caso dos países da primeira geração. Agora, para quem estuda desenvolvimento econômico, tem uma curiosidade no caso asiático, que é o chamado padrão Flying Geese, é o voo dos gansos, tá? Se vocês já viram um bando de gansos voando, é sempre uma formação triangular, né? Você tem um ganso líder, depois tem 2 gansos, 3, vai assim, um grande triângulo, né? E um economista japonês chamado Akamatsu, ele observou esse padrão de desenvolvimento no caso do leste asiático, que mostra como que isso ocorreu historicamente, né? Como o bastão foi sendo passado de um país para outro, né? Por exemplo, vamos começar, indústrias têxteis, né? O Japão começa com a indústria têxtil. Aí começa a desenvolver vantagens comparativas em indústrias mais avançadas e a indústria têxtil passa a ser menos atraente para os investidores japoneses. Então, o próximo da fila pega o bastão. Quem é o próximo da fila? Coreia do Sul, né? E assim vai seguindo esse processo, né? Esses gráficos tentam mostrar como esse processo se dá na prática. Essa ideia do Flying Geese é algo que potencialmente pode ocorrer em qualquer lugar do mundo, mas dessa maneira só ocorreu mais mesmo no leste asiático. Você pode dizer assim, talvez na União Europeia tenha havido um pouco disso, né? Onde os países mais centrais da União Europeia, tipo Alemanha e França, puxaram os outros do países do Mediterrâneo, Espanha, Portugal, Itália, Grécia, um pouquinho disso. Mas exatamente como o Flying Geese é bastante único essa experiência no leste asiático.
E, em todo momento, nessas transições, o Estado teve o seu papel de ajudar a orientar essas transições, né? Não é que essas transições acontecessem de maneira completamente espontânea. Eu vou falar um pouco sobre a China, porque eu acho que a China é um caso único. A China não é exatamente um tigre asiático, mas superou muitos dos tigres asiáticos em termos de desempenho, crescendo a taxas de crescimento altíssimas por 20 anos, 30 anos até, né? E levando a resultados impressionantes, né? Eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse slide em termos do impacto. Primeiro, se você desagregar as províncias da China, como se fossem países individuais, eles cresceram muito mais do que a média da maioria dos países do mundo. A China se tornou rapidamente a segunda maior economia do mundo, ultrapassou o Japão, que chegou a um momento de estagnação. Maior exportador do mundo, né? A China foi, junto com a Índia, mas principalmente a China, foi o maior responsável pela redução global da taxa de pobreza. A taxa de pobreza mundial despencou, que é o que o gráfico mais à direita mostra, em grande parte por causa da China, por duas razões: crescimentos altíssimos e população enorme, né? Obviamente, o impacto sobre a população sujeita abaixo da linha de pobreza teria que ser gigantesca. Então, a China, que parece um pouco com o modelo dos tigres asiáticos, é um caso à parte pela sua magnitude. O impacto é realmente excepcional, né? A China nunca deixou de ser um país, desculpe, não deixou de ser um país governado pelo Partido Comunista, e mesmo assim fez uma série de reformas onde o balanço entre Estado e mercado foi alterado a favor do mercado, certo? Esse foi o processo da China. Aqui nós tínhamos uma situação onde provavelmente o Estado estava no limite do que poderia fazer, com baixa capacidade e com problemas de estimular a produção. As reformas foram introduzidas particularmente pelo Deng Xiaoping nos anos 70, começaram a reverter esse processo e alterar o balanço entre o Estado e o mercado. Tem duas etapas principais. A primeira etapa vai até mais ou menos 1995, que é o primeiro empurrão, onde a China basicamente começa a adotar instituições semicapitalistas, né? Mas a partir de 95 em diante é que você vê essa explosão, né? Onde boa parte da economia chinesa toma esse papel onde o Estado, onde o setor privado passa a ter um papel mais preponderante, mas sempre sobre uma certa supervisão do Estado. E quando a China se juntou à Organização Mundial do Comércio, então o impulso foi ainda maior. Foi a época que a China se tornou esse grande exportador e grande emprestador para países em desenvolvimento, né? A China virou um grande credor para o resto do mundo, basicamente na segunda fase das suas reformas. A China ela fez essas reformas pró-mercado, vamos dizer assim, mas de uma maneira que não foi muito ortodoxa, né? Se você for comparar com o caso da Rússia, por exemplo, quando a Rússia fez a transição, a Rússia tentou imediatamente fazer liberalização de preços, privatização em massa, e recentemente, num outro seminário que eu dei, eu mencionei que isso contribuiu para o colapso da produção, o colapso do PIB na Rússia, quando a União Soviética caiu. A China não. A China fez um processo muito mais gradual e onde alguns ajustes foram feitos nesse processo. Por exemplo, uma das coisas que é interessante, sem entrar nos detalhes, é a forma como a liberalização de preços ocorreu, principalmente no começo. Os preços agrícolas, por exemplo, eles não foram liberalizados de cara, eles foram liberalizados na margem, nessa primeira fase, né?
Porque antes você tinha as fazendas coletivas que tinham que gerar uma certa cota do Estado, um determinado produto agrícola. Isso foi mantido. Mas você permitia também, o governo chinês passou a permitir os agricultores venderem a preços de mercado um excedente sobre essa cota, né? E aí começou a se criar não só uma fonte de renda adicional, né, para esse segmento da população, mas também se criou essa ideia de como funciona uma economia de mercado dentro de um contexto que não tinha economia de mercado por muitas décadas, né? E teve esse elemento de aprendizado. E um outro aspecto não ortodoxo da transição chinesa foi a questão dos direitos de propriedade. Os direitos de propriedade, ao contrário do que recomenda, por exemplo, aquele economista peruano, agora eu esqueci, o Hernando de Soto, né? Que a questão do direito de propriedade é fundamental para que investimentos se realizem, porque senão o investidor não vai se sentir seguro dos retornos a esses investimentos. A China fez algo mais nebuloso com relação a isso. Os direitos de propriedade eram muito mais difusos. Você ainda conseguia garantir, mais na base da confiança que os investidores iam se manter, né, engajados com a economia chinesa, mas eles não tinham direito de propriedade muito bem definidos, com escritura e tudo, né? Então, isso também ajudava a ideia do Estado manter um certo controle do processo de transição na China. Então, essas não ortodoxias são algo que são ressaltados como fatores influentes no sucesso da abordagem chinesa. Só que o crescimento acelerado na China gerou uma série de custos, né? Primeiro, a desigualdade aumentou bastante. Se você for olhar esse gráfico, começando de baixo, assim, o coeficiente de Gini, que mede a desigualdade na China, aumentou muito. E a China passou de um país basicamente igualitário para um país mais desigual. A proporção de investimento e consumo na China é bastante desbalanceada, né? O consumo tende a ser bem mais abaixo do que a média mundial, então o investimento tende a ser muito mais elevado do que a média mundial, e no gráfico de barras mostra basicamente o impacto ambiental, né? O impacto ambiental do modelo chinês. Que as barras mais altas ali refletem basicamente, a barra mais alta reflete o impacto ambiental da China, né? E aqui eu não estou falando nem do impacto em termos de mudança climática, que é muito maior, né? O que quer dizer isso, basicamente? Por mais que a China tivesse sido capaz de crescer naquele ritmo, tem seus custos. E é um pouco uma das mensagens dessa sessão. Todo programa que você seguir, qualquer estratégia de política econômica que você seguir, vai ter custo. A questão é se a sociedade conhece esses custos e está preparada para aceitar esses custos ou não, né? E se os governos que embarcam numa certa estratégia são transparentes quanto a esses custos, tá? No caso da China, não foi particularmente transparente, mas a gente vai falar mais sobre isso um pouco. O modelo chinês pode estar chegando a certo esgotamento, está mostrando certos sinais de esgotamento. E isso já vem de um certo tempo para cá, né? A ideia de um crescimento motivado por exportações, o tal do Export-Led Growth Model, isso funciona quando o mundo está comprando no mesmo ritmo, né? O que acontece se você tem um problema de deficiência de demanda agregada global, né? Que é o que aconteceu na crise de 2008, né? Você vê no gráfico de cima que, mais ou menos por aquela altura, a participação das exportações no PIB da China começou a decair. Eu não tenho gráfico aqui, mas você pode ver mais ou menos o mesmo fenômeno em termos de investimento direto estrangeiro na China, também começou a cair mais ou menos por essa época.
E o que veio no lugar? O que veio no lugar disso? O governo chinês, tentando manter o ritmo acelerado de crescimento, resolveu mexer nas alavancas creditícias, né? E começou a facilitar crédito basicamente para o setor imobiliário. Até porque o setor imobiliário é uma das fontes de poupança para as famílias chinesas, né? O resultado foi esse gráfico, o gráfico de baixo, que mostra atividades imobiliárias como proporção do PIB em várias economias, né? Não sei se está bem visível, mas o gráfico de cima, vocês podem adivinhar que país é, né? É a China. Quantos outros países mais ou menos mantiveram uma certa estabilidade, a China continuou investindo, apoiada vamos dizer assim, pelo direcionamento do crédito no setor imobiliário, criando uma bolha especulativa e criando também uma tendência muito grande ao endividamento. Isso está levando a China ao processo de uma certa estagnação. Porque, se forem ver a discussão sobre a China na imprensa hoje em dia, fala-se muito sobre essa estagnação. Tem vários outros fatores. Eu creio que essa é uma história, a história imobiliária é uma história plausível, né? A história da bolha, e muita gente fala como é que seria o termo? Japonificação da China. A japonificação da China, porque o Japão passou por isso nos anos 90 e nunca mais retomou as taxas de crescimento que tinha naquela época. O Japão passou por um processo semelhante, né? De esgotamento das exportações, de direcionamento do crédito basicamente para especulação imobiliária, endividamento de famílias, de bancos, e, eventualmente, você tem uma estagnação quando a bolha estoura, né? A China está nesse processo vamos dizer assim, de estouro da bolha imobiliária, e por isso vai ter que fazer uma série de transições. E entre essas transições, destacam-se 3 transições, né? Que tem a ver com o que eu falei antes. Uma é rebalancear a demanda interna, a estrutura da demanda interna, que é muito voltada para o lado do investimento, pouco para o lado do consumo. A outra é a estrutura da oferta interna. É muito acentuada em termos da indústria manufatureira, menos para o lado do serviço. Balancear um pouco mais nessa direção. E o terceiro é basicamente transicionar, porque essa vai ser uma necessidade, de uma economia de alto consumo de carbono, né, de CO2, uma economia de baixo ou mais baixo CO2. São as 3 grandes transições que a China vai ter que fazer, de forma que a mensagem as economias do leste asiático tiveram um desempenho excepcional, mas nada é perfeito, tudo tem seu custo. Mesmo a economia que teve o melhor desempenho histórico está agora numa fase que requer transições, né? Vamos falar um pouco da América Latina. E aqui, eu não vou descrever os gráficos, mas peço para vocês acreditarem no que eu vou falar. E depois a gente pode voltar aos gráficos. Uma é a ideia de que a América Latina, embora seja uma região muito heterogênea, os países são muito diferentes entre si, eles têm 2 desafios principais, que são comuns a praticamente todos. Um é baixa produtividade, a estagnação da produtividade, tanto produtividade do trabalho como produtividade total dos fatores. A América Latina não consegue convergir aos níveis de produtividade, vamos dizer, dos Estados Unidos. E o segundo é alta desigualdade, tanto desigualdade de renda quanto desigualdade de oportunidades, né? E eu diria que é a região mais desigual do mundo. Poucos outros lugares do mundo têm desigualdade comparável. Talvez a África do Sul seja uma região que, vamos dizer assim, vença a América Latina nesse quesito, né? Então, esses velhos desafios, que já são históricos, né, condicionaram o processo de desenvolvimento da nossa região. Aqui eu falo um pouco da heterogeneidade do tamanho do governo nos países da América Latina, mas aqui é o ponto que eu
eu quero falar um pouco, né? No pós-guerra, nesse esforço de superar essas limitações, a maioria dos países da América Latina adotou uma certa estratégia de desenvolvimento, que é industrialização liderada pelo Estado, onde é o que eu chamo de política macroeconômica industrial à moda antiga, que era uma intervenção estatal mais autárquica, bem diferente do caso do leste asiático, onde houve intervenção estatal também, mas voltada para o mercado internacional, e com uma série de coisas que os economistas hoje em dia chamam de distorções, né? Controles cambiais, altas tarifas, controles diretos sobre importação, taxas múltiplas de câmbio. O processo de industrialização foi baseado, na maioria dos países, em substituição de importações. Em alguns casos, você teve programas de promoção de exportações, mas o cerne é realmente a questão da importação, a substituição de importações, e um Estado mais ativista em vários setores de uma maneira geral. Isso funcionou até um certo ponto, até o ponto que esse modelo se provou financeiramente e fiscalmente insustentável. E começou com as crises do petróleo nos anos 70, 73, depois 78, e principalmente com a chamada crise da dívida externa, quando houve aquela mudança radical na política monetária norte-americana, né? A chamada desinflação do Paul Volcker, quando as taxas de juros dispararam. A maioria dos países que estavam usando endividamento externo para financiar esse modelo quebraram, começando com o México, depois vários outros seguiram, né? A reação a essa crise, a crise do modelo dos anos 80, foi o chamado Consenso de Washington. Consenso de Washington nada mais é do que um apelido dado por um economista inglês, John Williamson, que basicamente queria sumarizar uma série de políticas que eram geralmente aceitas por instituições baseadas em Washington. Era o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro norte-americano. Tinha mais ou menos uma ideia de que, olha, para você superar essa crise, você tem que promover a estabilização macroeconômica e liberalização dessas economias que estão passando por esse período de crise. Então, tem esse decálogo, que eu não vou descrever, decálogo do Consenso de Washington, que é um sumário das políticas descritas pelo John Williamson como sendo o consenso dessas instituições nessa época. Alguns países da América Latina seguiram o decálogo mais ou menos fielmente, a maioria seguiu mais ou menos. Né? Mas o período, principalmente dos anos 90 até mais ou menos 2000 e pouco, foi o período áureo das reformas baseadas no Consenso de Washington. O Consenso de Washington, hoje em dia, é muito criticado por ter falhado em ver certos aspectos fundamentais, como a questão de governança, algo que basicamente foi ignorado no Consenso de Washington, e também por minimizar ou negligenciar o lado da desigualdade. Né? Foram duas áreas que foram bastante negligenciadas no Consenso de Washington, mas há também uma tentativa de se resgatar aquilo do Consenso de Washington que parece ter funcionado melhor. Foi principalmente ao lado da estabilização macroeconômica. É algo que o Ilan Goldfein, que agora é presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ressalta nesse artigo que eu cito. É a ideia de que hoje você não vê tantas crises macroeconômicas na América Latina, aquelas crises violentas, como você via nos anos 80, né? Até mesmo no começo dos anos 90. Você ainda vê alguns países localizados, Argentina, Venezuela, mas não é uma coisa generalizada como havia em 1980. E isso é considerado um legado positivo do Consenso de Washington. Mas, como tudo que eu falei nessa apresentação, nada é perfeito. Tá? O Chile foi o caso
talvez o país que mais se aproximou da implementação do Consenso de Washington. E o Chile fez isso antes do Consenso de Washington ter sido batizado. Né? As reformas, vamos dizer assim, liberalizantes do Chile ocorreram a partir de 73, quando houve um golpe militar, Pinochet derrubou o governo democraticamente eleito do Salvador Allende e teve condições políticas de impor certos tipos de reformas que provavelmente não teriam funcionado num regime mais aberto, que tivesse mais contestação. Né? O Chile, então, conseguiu, de 73 para cá, algumas grandes vantagens com relação ao resto da América Latina, que vale a pena ressaltar. Uma delas, o Chile se tornou um dos poucos países latino-americanos que chegou a um nível de alta renda. O Chile é classificado hoje como um país de alta renda, não completamente desenvolvido como Noruega ou Alemanha, mas é um país classificado como alta renda. São poucos na América Latina que têm essa classificação. Chile, Uruguai e Panamá, basicamente. O nível de pobreza que está no gráfico à direita, no Chile, em vários tipos de índices, desabou durante o período todo de reformas no Chile. Né? Então, houve um sucesso econômico relativo dentro dessa estratégia. Agora, obviamente, há um alto custo. O processo de reforma no Chile também não foi uma coisa muito suave. Né? O governo Pinochet teve um processo de ultraliberalização entre mais ou menos 73 e 78, onde houve uma influência muito grande da chamada Escola de Chicago. Né? Até na época você havia piada dos Chicago Boys, que eram os economistas chilenos que eram adeptos do Milton Friedman. O próprio Friedman foi uma espécie de conselheiro informal do Pinochet. O Hayek também foi. O Friedman foi mais influente. Né? Vários dos estudantes do Friedman fizeram a política econômica do Chile nessa época. E eles foram mesmo com uma liberalização radical nesse processo. Mas eles fizeram de uma maneira tal que gerou falhas de mercado que conduziram a uma crise muito grande no começo dos anos 80. Basicamente, um dos problemas centrais que houve foi uma supervalorização da taxa de câmbio real, que tornou a economia chilena muito pouco competitiva, gerando uma crise de balanço de pagamentos que levou a um desabamento temporário, né, da economia chilena, e o Pinochet teve que retroceder em vários aspectos. Ele teve que renacionalizar alguns bancos, teve que adotar um certo grau de controle de cartais, várias medidas restritivas que não estavam nos planos na época. Quando a economia se estabilizou, e alguns anos depois a ditadura acabou, a partir de 1990, com o governo democrático, a volta da democracia no Chile, o novo governo manteve, vamos dizer assim, a estrutura básica do modelo do Pinochet, só que com um pouco mais de ajustes no lado social e trabalhista, né? Melhorar um pouco esse lado distributivo. Mas o modelo básico, a lá Consenso de Washington, foi mantido pelos governos democráticos chilenos, mesmo aqueles considerados de centro-esquerda, mantiveram o mesmo modelo. Só que no caso do Chile, a partir de 2019, principalmente, esse próprio modelo também chegou a um processo de esgotamento. Né? Por quê? Basicamente, a população, notando que o benefício desse tal desenvolvimento que ocorreu durante essas décadas todas não foi muito bem distribuído, passou a ter uma postura muito mais negativa com o modelo chileno anterior do que o que tinha antes. Né? É a ideia que é conhecida como paradoxo de Tocqueville. Né? O Tocqueville é o cientista político francês. A ideia de que quando você
melhora, vamos dizer assim, você promove o progresso social num determinado país, paradoxalmente, você pode aumentar a insatisfação social. É como se as pessoas estivessem expostas um pouco aos benefícios de uma economia em expansão, mas não o suficiente para se sentirem realmente parte central daquela economia. Então, tem um pouco da especulação de que o Chile passa por um momento associado ao paradoxo do Tocqueville. E uma das coisas que se vê, mencionando no gráfico abaixo, é a ideia de que a desigualdade no Chile não só é alta ainda, a pobreza caiu muito, a desigualdade continua bastante alta, padrão latino-americano, mas a desigualdade percebida é muito maior do que a desigualdade observada. Então, as pessoas não só acham que o Chile é desigual, ou sabem que o Chile é desigual, mas acham que é mais desigual do que realmente é, o que fomenta a insatisfação. E é o que se vê hoje em dia na polarização que se observa na sociedade chilena, e nós não sabemos onde que isso vai dar. Provavelmente isso vai levar a algum tipo de modificação do modelo chileno. Eu vou pular esses casos aqui. Eu tenho dois casos interessantes que a gente pode discutir depois, se houver tempo. O caso do Equador, onde a crítica aqui é um Estado superdimensionado, e o caso da Guatemala, onde é um Estado pequeno demais. Ambos convivem na América Latina. A América Latina tem dessas coisas. Eu queria falar um pouco de algumas mensagens centrais, né, antes de encerrar a apresentação. Uma delas é, independentemente da escolha da sociedade entre Estado e mercado, as proporções entre Estado e mercado numa determinada economia, a estabilidade macroeconômica e fiscal é central. Ou seja, uma economia não pode ser cronicamente instável do ponto de vista macroeconômico, porque a tendência é de levar à estagnação econômica. Isso não quer dizer que, no curto prazo, quando você tem uma situação recessiva e você tem espaço fiscal, que você não possa adotar políticas keynesianas contracíclicas. Pode. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode. O que você não pode é você manter uma situação de desequilíbrios crônicos e grandes do ponto de vista fiscal e balanço de pagamento indefinidamente, né? Como se observa em alguns países da América Latina. Então, independentemente da preferência social sobre o tamanho do Estado ou o tamanho do mercado, ao meu ver, esse é um pré-requisito básico. O caso da Venezuela é um caso que mostra o que acontece quando esse pré-requisito não é verificado. Isso aqui também é importante. Não é só o tamanho da despesa pública que conta, a composição da despesa pública conta. Por exemplo, a composição entre consumo do governo e investimento do governo. Em geral, tirando as situações de curto prazo, onde você pode ter uma deficiência de demanda agregada, você tem que corrigir através de algum impulso fiscal, empiricamente, o que você observa é uma relação negativa entre consumo do governo, né, vamos dizer, gastos correntes do governo e crescimento econômico. Inclusive, trabalhos que eu participei mostram isso. No longo prazo, você tende a ver isso, em média. Né? De novo, isso não quer dizer que você não possa fazer política de estabilização com expansão fiscal quando é necessário. Mas, no longo prazo, uma composição de despesas que focalize no consumo mais do que no investimento tende a ser problemática para o crescimento. O investimento público é o oposto. Desde que o investimento público seja feito de uma maneira correta, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista fiduciário, ou seja, que você não tenha projetos que sejam elefantes brancos, ou que projetos que vão ser abandonados, ou que simplesmente haja problemas de licitação e o dinheiro do projeto desapareça, né? O investimento público, em média, vai ter um impacto positivo sobre o nível de renda dos países.
É o que essa regressão à esquerda tenta mostrar. Você tem essa relação positiva. Infelizmente, no caso da América Latina, quando você passa por ajustes fiscais, o que você tende a observar é o consumo se mantém mais ou menos estável, o consumo do governo, e o ajuste é feito nos investimentos públicos, né? E o que é altamente problemático, porque o investimento público é o que pode fomentar o crescimento econômico. Então, de novo, esse é um problema perene para os fazedores de política econômica, em parte porque é mais fácil cortar investimento público do que cortar uma despesa pública corrente, né? Então, como um antigo colega meu falava, os administradores de projetos de investimento público não vão fazer manifestações de rua, não vão fazer passeatas, né? O projeto é cortado e pronto, acabou, né? Raramente você tem essa manifestação política para proteger o investimento público, da forma como ocorre para proteger um gasto de consumo. Mas na América Latina, nem tudo são mazelas, né? Uma das inovações da América Latina, que vale a pena ressaltar, são os programas de transferências condicionais. Isso é uma inovação latino-americana. Os países do leste asiático começaram a copiar isso da América Latina, né? Começou no Brasil e no México, o Brasil com Bolsa Escola, depois virou Bolsa Família, no México o programa progressa, depois virou Oportunidades, Prospera. É a ideia de transferências condicionais, que volta para aquela ideia inicial que eu falei no começo, do Estado segurador, mas onde não somente se dá recursos para a população, mas os recursos são utilizados para desenvolver algum elemento que vai ser conducente ao crescimento econômico também. Por exemplo, investimento em saúde, educação, né? Então, a ideia da transferência condicional. Esse foi um dos grandes sucessos latino-americanos. Eu fiz questão de botar aqui, mesmo não cabendo muito bem na narrativa, eu só falei de mazelas da América Latina até agora. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva e tem a ver com a questão da composição dos gastos do governo, né? Isso é considerado um consumo do governo, mas é um bom consumo do governo, de uma maneira geral, né? Olhando um pouco mais para frente, talvez a grande oportunidade dos países da América Latina esteja justamente na maior externalidade negativa do mundo hoje, que é o aquecimento global. A ideia de que as economias mundiais têm que passar por um processo de descarbonização. Tá? A América Latina ela tem uma vantagem comparativa muito grande nesse processo. Primeiro, porque suas emissões de CO2 são relativamente limitadas, mas principalmente porque a matriz de eletricidade da América Latina é a mais limpa do mundo, praticamente, pelo menos entre os países em desenvolvimento. E a região tem a oportunidade não só de se tornar um polo de exportação de energia verde, mas também de atrair investimentos externos para geração de energia que possam ter um impacto significativo em termos de crescimento, emprego e renda. Inclusive, tem gente que acha que essa é a direção que a América Latina pode seguir para um processo de uma reindustrialização verde. Isso é um pouco mais polêmico, mas é algo que está sendo considerado. Inclusive, o colega daqui, Jorge Arbach, escreveu recentemente um relatório chamando essa estratégia de power shoring. Power shoring é uma estratégia de localização da produção de energia verde na América Latina, né? E atrair investimentos, usar isso como uma alavanca para o crescimento, né? Ou seja, esquecer um pouco o passado e olhar para o futuro, olhar para essas tendências, olhar para o risco da mudança climática também como uma oportunidade. Agora, essa é uma forma de política industrial, e política industrial também tem seus custos e benefícios. Eu tenho uma lista completa aí, que eu não vou falar agora, para não alongar demais a apresentação, mas uma série, para uma política industrial, qualquer que seja, ser bem-sucedida, tem uma série de quesitos para que ela não se torne algo custoso e improdutivo. Vamos, então, sumarizar algumas das conclusões.
que eu acho que vale a pena como, vamos dizer assim, coisas para se guardar. Primeiro, nós precisamos ter uma relação funcional entre Estado e mercado, né? E para isso, não basta olhar só para as falhas do mercado e não só para as falhas do governo. Tem que se olhar para ambos, dos diferentes países. O tamanho do Estado na economia deve ser condicionado, primeiro, pelos objetivos de política econômica de cada país, mas também pelas condições que o país tem, em termos de capacidade administrativa, capacidade fiscal e capacidade de recursos humanos. Não adianta você querer ter um Estado muito grande se você não tem essas capacitações, vamos dizer assim, devidamente arranjadas. Então, eu discordo da ideia de um tamanho ótimo do Estado que se aplique para qualquer país. Nós falamos dos modelos de desenvolvimento da América Latina e do leste asiático. O modelo latino-americano autárquico funcionou até um certo ponto e se mostrou insustentável a partir dos anos 70, basicamente porque os recursos para financiar esse modelo se esgotaram. O modelo do leste asiático continua até bem pouco tempo, mas também está chegando já nas barreiras, na sua fronteira, nas suas limitações, né? Já temos um processo de esgotamento. A descarbonização, como mencionei, pode ser vamos dizer assim, uma saída para os diversos países do mundo, porque está se criando uma demanda necessária para se lidar com uma externalidade negativa a nível global e tem que ser lidada. É uma questão, basicamente, quase que existencial para o planeta, mas que traz também oportunidades, particularmente para os países da América Latina. Só que a América Latina, além disso, tem que continuar lidando com seus problemas crônicos, principalmente a questão da desigualdade, como o caso do Chile, né, mostra bem claramente. E, finalmente, eu sou contra estratégias genéricas de desenvolvimento que se apliquem a qualquer país. Vamos seguir todos esse modelo, tal, modelo qual. Por conta das várias coisas que foram mencionadas ao longo dessa apresentação, eu penso que estratégias individualizadas de desenvolvimento para cada país são centrais. Uma das coisas que o Banco Mundial costuma fazer, em colaboração com os países, são documentos chamados diagnósticos sistemáticos do país. Inclusive, tem para o Brasil, tem para tudo quanto é país. A ideia é se olhar para os países, quais são as restrições que se observam ao desenvolvimento e sair com alguma estratégia para, vamos dizer assim, customizada, para usar esse termo, para aquele país, sem necessariamente dizer, não, nós vamos copiar o que o Japão fez, ou copiar o que a China fez. Tá? Então, basicamente, essa é a mensagem. Me alonguei um pouco aqui, mas espero que dê tempo para a gente conversar um pouco também. Obrigado. Organizadora do evento, para falar um pouco do Jorge, que tem o Jorge versão oficial, aberta, e tem o Jorge enquanto professor da universidade, aluno da universidade, Jorge fez mestrado e graduação aqui. Como ele está no evento do PET, os petianos, assim, agora ele está numa história de discutir a relação, então fazer instrutores antigos e tal. E o Jorge era um dos que morava com a gente. Meu amigo, ela era amiga do Jorge. Era clandestino, né? Vivia lá com a gente. E é muito isso que eu falo para eles, assim, aproveitem, porque é uma oportunidade fantástica ter uma universidade como a Universidade de Brasília que dá essa possibilidade de pessoas se mudarem para cá, clandestinamente. Isso não pode. Mas essa vivência de universidade é absolutamente limpa no Brasil e que está no mundo. Então, assim, aproveita. E o Jorge, ele assim, fez um mestrado aqui, foi um mestrado acho mais rápido, os padrões da época, hoje em dia tem outros, mas os padrões da época eram bem longos. O Jorge acabou 1 ano e meio por aí,
E aí foi para o doutorado, e quando voltou, se integrou à universidade, era um coordenador de monografia, eu dei várias coisas dele, a sala, a coordenação de monografia e outras coisas várias. Mas, assim, era um professor ultra querido na universidade. Tem profissionais hoje em dia muito conhecidos que falam, nós temos o melhor professor, ele saía da sala, mesmo com as aulas dele. E como vocês devem ter visto pela apresentação de hoje, realmente é uma pessoa ímpar do ponto de vista de conhecimento de teoria econômica, de capacidade de análise histórica, tem uma perspectiva clínica também bem avançada. Então, assim, é um ativo ter o Jorge com a gente. E ele está com a gente, assim, com a pandemia acabou que ficou um negócio lá de ficar e a gente não pôde aproveitar o suficiente. Mas ele é pesquisador da universidade e a gente pode fazer quando vocês, só que o problema é que a gente divide Jorge com os Estados Unidos. Então, quando ele voltar, dessa vez ele fez seminário, e a ideia é que vocês assim, aproveitem, ele pode desenvolver pesquisa com alunos de graduação, pode programar. Então, assim, aproveitar as oportunidades. E Deus, eu acho que é uma senhora oportunidade, não só para o TED, como para todos os outros programas que o departamento tem. Obrigada, Cristiane, pela palestra. Eu vou abrir para perguntas agora, a gente vai fazer bloco de três. Quem quiser fazer alguma pergunta, só por favor. Lembrando que tem pessoal virtual. Pessoal, também. Alguém mais? Pode fazer pergunta. Professor Jorge, primeiro parabéns pela apresentação, do livro, principalmente pelo ponto inicial que a gente, às vezes, vê os pessoas cometendo, querer 880. Mas a instituição, o nosso meio termo, está corretíssimo. Mas o que eu senti falta na palestra, já que falou tanto de pessoal da Ásia, pessoal da América Latina e o Brasil. E, particularmente, eu penso que algumas pessoas são muito importantes para a gente retomar o desenvolvimento. Primeiro, o planejamento, está planejando esse desenvolvimento, as áreas prioritárias para ele. Segunda questão, próprio investimento, achei muito interessante que você falou sobre o orçamento, eles têm que ir mais para investimento, mudar esse balanço de consumo de investimento, extremamente importante. E aí tem uma coisa que é muito minha, né? Eu tenho refletido muito sobre o período histórico aqui na vida. A gente tem um problema que eu acho muito sério, que é o problema da dependência econômica em relação ao capital externo. Tanto investimento externo direto, financeiro e tecnológico. E aí, estudando um pouco a história econômica do Brasil, eu vejo que eu estou tentando trazer mais pano do Getúlio Vargas. E por que eu estou tentando trazer mais pano do Getúlio Vargas? Apesar de toda a ditadura que ele já teve, o primeiro, e quando ele percebeu, vamos dizer assim, a dificuldade de empresa, de capital privado nacional, fazer investimentos, ele foi lá, meteu as caras e Vale do Doce, Companhia Internacional, Fábrica Nacional de Motores, Petrobras, BPS, enfim. E eu vejo isso é importante retomar. Né? Ao contrário da questão do atacar, vamos trazer o nacional para cá. Trouxe o nacional para cá e continuou o nosso desenvolvimento. Enfim, são alguns comentários que eu queria que eu falasse sobre o Brasil, e isso é muito importante. Mas tocar com Então, quer acumular mais questões? Sim, a Bia pode fazer pergunta. E tem uma também virtual. Pessoal, vamos fazer três primeiro, depois a gente abre o bloco de três. Eu queria saber como a política fiscal militar, estilo teto de gastos, solidariedade, finais de influência, vão afetar as reformas estruturais no Brasil.
é central, da lei constitucional. Eu vou para aquele que eu quero falar. Vou mais lá. Quando fui mais lá no Chile, estou preocupado com a desigualdade observada e a desigualdade percebida entre as questões teria explicar como é que a desigualdade percebida, se não quer energia, falar de ser sincero. E aí, muito curioso. Obrigado. Ótimas perguntas. Eu não falei muito do Brasil de propósito. Primeiro, porque vocês sabem muito mais do Brasil do que eu. Né? Eu sou meio forasteiro, de uma certa maneira. Né? Vou e volto, embora eu tenha acompanhado o Brasil profissionalmente também de lá. A minha interpretação histórica do caso do Brasil talvez seja um pouco diferente da sua, né? Em termos do que acarretou a estagnação econômica do Brasil. Eu penso assim, mesmo nos períodos onde o Brasil estava tentando atrair capital externo, o Brasil também manteve uma participação estatal na economia ainda pesada. Podia não ser completamente nacionalista, como no caso do Getúlio, mas é uma participação pesada. Inclusive, mesmo durante a ditadura militar, na época do Geisel, tanto é que a crise da dívida começou a pegar o Brasil na época do Geisel. Né? E você pode ter uma situação que na época eu lembro que alguns autores falavam disso. Adriano que sabe disso bem. Aquela história da modernização conservadora, né? Foi o que o regime militar fez. Ou tentou fazer, ou dizia que fazia. Né? Era a ideia que você até atraía... Bom, primeiro, você reprimia a oposição, pouco a la Pinochet, você atraía capitais externos porque você aumentava a confiança dos investidores que eles seriam pagos, né, que não haveria expropriações e tudo. A diferença do Geisel, do Médici para o Pinochet é que não houve a liberalização à la Chicago. Né? Você continua a ter uma participação estatal na economia muito grande nesse período. Então, quando a crise começou, a partir dos anos 70, eu vejo o impulso sendo muito mais vindo da incapacidade do país, não falo nem do governo, mas do país, de continuar sustentando aqueles investimentos, quando a estrutura de custo financeiro mudou completamente. Né? Na época, você lembra, tinha aquelas mega obras, as usinas de Angra, tinha a Transamazônica, que estava emperrada, uma série de outras, esses mega projetos, basicamente pararam completamente. Né? E, além disso, muitos bancos brasileiros tomavam dinheiro emprestado, baixos juros, de repente se viram completamente endividados. Então, eu vejo aí o problema, mas, obviamente, é a questão de interpretação histórica. Mas o caso brasileiro de fato, bastante único com relação a isso. Né? Eu poderia passar a tarde toda comparando Brasil, México, Chile. Cada um tem uma sua história diferente, por isso que eu enfatizo a heterogeneidade. Né? Mais ou menos essa a direção que eu penso. Né? Com relação à questão da política fiscal e monetária, eu vejo reformas estruturais mais como sendo reformas voltadas ao desenvolvimento e agindo um pouco mais do lado da oferta da economia, né? Mudando os incentivos aos que os agentes estão sujeitos, ou certos tipos de investimentos mesmo, por exemplo, investimento em infraestrutura, investimento em educação, isso que eu entendo mais como reforma estrutural, tem um objetivo mais de longo prazo. Política fiscal e monetária, de uma maneira geral, é voltada mais para o objetivo de estabilização da economia no curto prazo. Agora, é claro que existem interações. Né? Se você tem uma política fiscal que, por exemplo, é insustentável, ela vai impedir que o governo realize, por exemplo,
investimentos necessários em infraestrutura ou em educação, que vai ter um impacto sobre o crescimento no longo prazo. Então, o que você faz no curto prazo, você vai ter um impacto no longo prazo. Né? Até porque, para citar a John Robinson aqui, né? A John Robinson não acreditava nessa coisa de longo prazo. O longo prazo era para ela uma sucessão de curtos prazos. Né? Longo prazo é uma coisa assim meio abstrata demais. O longo prazo não é nada mais que a sucessão de curto prazo. Então, tudo que você faz hoje, você vai, por questão da chamada esterese, né, path dependence, você vai ter um impacto no curto prazo. Então, se você tem erros consistentes de política fiscal monetária hoje, você vai impactar as suas possibilidades de desenvolvimento no longo prazo. Até mesmo, por exemplo, deixando de realizar investimentos necessários. Você vai fazer com que a sua trajetória de crescimento seja mais baixa do que o potencial. Né? Então, é assim que eu vejo a relação entre os dois. A sua pergunta sobre desigualdade observada e percebida, a desigualdade observada é medida pelo coeficiente de Gini, embora tenha outras medidas também. A percebida foi um índice que foi criado pelos autores do paper que eu cito, com base em entrevistas feitas para o público em vários países da América Latina, não só no Chile, pelo Instituto Latino Barômetro. Tá? Você basicamente convertia as respostas dele num índice comparável ao Gini, né? Algum tipo de percentagem. Né? E eu não sei direito a mecânica disso, né? Mas o paper discute a mecânica dessa relação. Eu sei que você não perguntou sobre isso, mas eu vou falar. O interessante é que o hiato entre percebido e observado no Chile é só um pouquinho maior do que o hiato no Brasil. Se vocês olharem, quando vocês olharem a apresentação, no caso do Brasil, o Brasil vem em segundo lugar, quase a mesma distância, né? O que significa que essa ideia de polarização, de insatisfação, também tem uma medida objetiva no caso do Brasil, que é interessante observar. Próximo. Tem uma. Cleidson, se você quiser abrir o áudio aí, pode abrir. Só um minuto, Cleidson, não tá dando para te ouvir. Pode falar agora. Cleidson, não tá dando para te ouvir. Agora tá. Eu agora? Isso, Melhorou aí? melhorou. Professor Jorge Thompson, prazer, sou professor do IFB. Apreciei muito a sua apresentação. Curiosamente, estou dando aula de Estado e desenvolvimento de Estado, exatamente pontuando essa questão dessa dicotomia entre mais Estado, mais mercado, com os discentes, né? E apreciei bastante essas questões que o senhor apresentou sobre o tamanho do Estado. Já falou no final que tamanho do Estado ótimo, né? Realmente é complicado de falar isso. Mas será que a questão seria, na verdade, talvez, então, qual o tamanho do Estado? Não podemos dizer, geralmente você vai considerar a população, quantidade populacional, quantidade de bens e serviços que a população precisa e tal, mas talvez está ligado a uma questão relacionada à qualidade desses serviços, porque às vezes se tem quantidade em vários países, né, inclusive provavelmente dos que foram mencionados, mas a qualidade também é precária. E só considerando, né, que existem países que têm uma linha mais tradicionalmente mainstream, ou pró-mercado, como os Estados Unidos, e você percebemos aí bens e serviços públicos, a economia funcionando e desenvolvimento, mas realmente esse outro momento que nós estamos vivendo, século XXI, a China com mais intervenção, né, mais pró-Estado, mas ao mesmo tempo junto com esse aspecto que está mais mercado, né, embora tenha um controle muito grande das ações do mercado, né, da intervenção do mercado. E agora o contexto brasileiro, embora o senhor não tenha falado que a sua especialidade é outros lugares do mundo,
né, não o Brasil, mas de repente considerar o tamanho do Estado brasileiro, né, e qualidade que nós temos aqui da oferta desses bens e serviços públicos. E o senhor está também convidado para quiser falar na nossa graduação em pós no UFB, sobre esses temas aí relacionados a Estado e economia, tá convidado aí para os nossos alunos de gestão pública e da graduação e da pós. Falou. Durante a apresentação, você contou bastante a questão da América Latina. Você tem uma ênfase bastante no Chile, que é uma pergunta do país que entra em 2005, que tinha feito anteriormente. A gente tinha considerado o Chile como um país de um caminho. Eu queria saber que, apesar de não ser um bloco regional, e sim um bloco econômico, por que o Chile não está incluindo os BRICS? E nem quando, agora que abriu os BRICS mais, ele não foi incluído. E também na questão do Mercosul, que é um polo regional, porque ele não é considerado um país tipo, criador, ele está meio que escanteio, assim, em comparação com o Brasil, Argentina e Uruguai. Muito obrigado. Nós somos contemporâneos e Velhos amigos. sobre você. Não, então a gente regula. Eu queria agradecer. Eu queria que você falasse um pouco da nossa desigualdade. Você vê como é que a gente pode efetivamente mexer as suas. Muito obrigado. Então, as perguntas, como sempre, são todas ótimas. Começando com a questão do tamanho do Estado. Primeiro, eu agradeço o convite, vai ser um prazer, a gente depois combina. A questão da quantidade e qualidade de serviços prestados pelo Estado, eu vejo como uma questão que tem um aspecto de governança. Se vocês lembram quando eu falei a questão da prestação de contas, a sociedade cobrando dos governos pela qualidade, e tem um aspecto de capacidade, né? Se o governo prover muitos serviços de baixa qualidade, em parte é porque a capacidade de prover esse serviço é limitada, porque não está fazendo mais do que poderia. E essa eu vejo como uma questão central, né? A qualidade dos serviços públicos é um elemento central em qualquer programa de desenvolvimento. Até mesmo se eu pensar em coisas que são diretamente, que afetam diretamente o crescimento, como investimento em educação ou infraestrutura, se os serviços associados a esses investimentos forem de baixa qualidade, o resultado vai ser pífio, né? Então, eu concordo completamente. Existe, vamos dizer assim, eu acho que existe uma estratégia global de aumentar a capacidade do Estado, que é compatível com os objetivos de política econômica, que é central, e também existe algo mais, vamos dizer assim, microeconômico, que é a nível de projetos e de serviços, que é capacitar aquela entidade ou aquela agência encarregada de lidar com aqueles serviços. Mas, ao mesmo tempo, não é só uma questão de capacitação. Como eu falei antes, isso tem que ser combinado com a ideia de prestação de contas, de responsabilização, da cobrança da parte dos cidadãos, né? E, muitas vezes, quando você tem um país autoritário, essa parte desaparece, né? A parte de prestação de contas, muitas vezes, desaparece, né, da equação. Então, essa que é a minha visão com relação a esse ponto. A pergunta com relação ao Chile, por que não nos BRICS ou no Mercosul, é uma pergunta interessante. Eu nunca tinha pensado realmente nisso. Mas eu penso o seguinte, começando pelo Mercosul, né? O Mercosul é um bloco de países que são mais ou menos uma linha semelhante de pensamento e com uma certa estrutura econômica, né, quando eles se organizaram. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. O Chile, como se fala assim, é um animal diferente, por várias razões. Primeiro, a estrutura econômica
bem diferente, muito menos espaço para o setor manufatureiro do que no caso da Argentina e do Brasil. O Chile, apesar de ser uma economia de alta renda, é uma economia de baixa complexidade, né? Uma economia relativamente simples em termos de estrutura econômica. E, além disso, o Chile tinha um modelo econômico diferente dos outros, né? Enquanto o Brasil, Argentina e Uruguai não foram grandes adeptos do chamado consenso de Washington, ou foram parcialmente durante certos períodos específicos, o Chile consistentemente seguiu essa linha de política econômica ao longo do tempo. Então, não era um país que era normalmente alinhado à forma de pensar do Mercosul. Sem contar que, eu não sei o quão sério isso é hoje em dia, mas havia tensões geopolíticas entre Chile e Argentina, né? Em torno do canal de Beagle, aquela área ali no sul, perto da Terra do Fogo. Então, eu acho que o Chile era um animal estranho aos outros animais do Mercosul, né? Para começar. O Chile, para voltar à sua questão dos BRICS, né? Eu tenho certas dúvidas sobre quais são os objetivos do BRICS. Então, às vezes, o BRICS parece ser um clube econômico para cooperação, onde existe certo domínio da China, por ser uma economia muito maior do que as outras. Às vezes, eu penso nos BRICS como uma espécie de versão moderna do que antigamente se chamava Movimento dos Países Não Alinhados. Né? Antigamente tinha vamos dizer assim, um clube informal de países que não se aliavam nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética. Ainda não sei exatamente qual é o ponto dos BRICS. Né? E a inclusão de certos países na última reunião dos BRICS, por que o Chile não foi contemplado? É uma boa pergunta. Eu imagino porque o Chile ainda também está tentando encontrar o seu caminho. O Chile está nessa fase, aquela história do paradoxo de Tocqueville, que eu falei antes. O Chile passou por décadas de reforma, de liberalização econômica, que chegou a um resultado que é somente parcialmente satisfatório, e está revendo isso. Né? Acho que o Chile está tentando encontrar o seu caminho. Não é do interesse do Chile necessariamente se associar a certos blocos, até que você tenha uma certa direção. Né? Sem contar que o Chile também está numa fase de polarização muito grande. Né? Então, essa é uma pergunta bem interessante, que eu acho que vale a pena, provoca a gente pensar. Né? Inácio, a questão da desigualdade. Essa é a questão de 100 milhões de dólares. Né? Durante o período do chamado boom das commodities, né? A desigualdade se reduziu um pouco na maioria dos países latino-americanos. Né? Continuou bem alta, se reduziu um pouco. Em parte por causa do padrão de crescimento que levou a aumento dos salários reais. Não foi sustentado depois do boom, mas parte foi por causa disso, a renda do trabalho, e em parte também por causa de mecanismos como as transferências de renda condicionais, né? que ajudaram a reduzir a pobreza e também a moderar a desigualdade. Né? Quando houve a crise do Covid, essas tendências se reverteram um pouco. Né? Mas isso é um período, vamos dizer assim, de 20 anos, de 2000 para cá, mais ou menos. Né? O problema é que a desigualdade latino-americana, brasileira em particular, ela tem raízes históricas. Recentemente, um grupo de pesquisadores, se não me engano, do BID, lançou um paper mostrando... Bom, todo mundo sabe isso, mas eles mostraram, de maneira mais rigorosa empiricamente, o papel das instituições escravistas em gerar essa desigualdade permanente. Né? Vamos dizer assim, o pecado original da América Latina. Agora, como você reverte isso, né? sem criar um colapso social? Essa é a grande questão que defronta os governos. Né?
E você tem certos instrumentos para lidar com desigualdade. Por exemplo, você tem a política fiscal. Voltando à questão da política fiscal. A política fiscal, na verdade, pode ser, além da estabilização, ela pode ser utilizada para redistribuição, seja através de certos gastos sociais, seja através da forma como os impostos são determinados, né? Você pode ter, através de uma redistribuição via impostos, e na América Latina essa redistribuição está bem aquém do potencial, né? Pode ser uma forma de minorar vamos dizer assim, esses hiatos enormes, né? Agora, a longo prazo, somente uma alteração no padrão de crescimento, tendo um padrão de crescimento econômico que seja, que muitas vezes as pessoas falam pró-pobre, eu não gosto muito desse termo, mas é o que se fala, né? Padrão de crescimento que seja mais voltado a que seja mais trabalho intensivo, que tem um foco em expandir a classe média, né? Você pode, ao longo de décadas, ter uma redução da desigualdade. Só que como é que você faz isso na prática, né? Esse é o ponto complicado. Infelizmente, com as mudanças tecnológicas que estão se avizinhando, a tendência é o oposto, né? A tendência é você ter criação de empregos que sejam mais capital intensivos do que trabalho intensivos, né? Ou seja, esse é um caso que tem que haver algum tipo de intervenção deliberada para gerar um padrão de crescimento que seja um pouco mais igualitário, né? E você sempre pode fazer uma revolução, mas eu não recomendo isso como instrumento de política econômica, né? Então, esse é um assunto espinhoso, mas você pode fazer ajustes na margem com os instrumentos que tem. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Só fazer um agradecimento particular aqui à representação de sempre, também ajudou bastante na divulgação e tudo, né? Foi bem ativa. Obrigado. Vou encerrar aqui a gravação, pessoal. Muito obrigado pela participação e vou fechar o Teams. Muito obrigado.